Bom dia, meu nome é Herbert Lisboa Torres e hoje a gente vai comentar vai ser algumas séries de vídeos sobre por que é que os partidos de esquerda deveriam ser extintos, né? E vou mostrar com fundamentação de que os partidos de esquerda defendem a ditadura, né? E a ditadura contradiz a própria democracia. Na minha opinião, eu considero um buraco da democracia permitir, em todos os lugares do mundo, permitir que regimes totalitários tenham o direito de serem formados. Não só como partidos, mas como organizações, né? Isso é uma contradição, tá? E eu vou mostrar a vocês em vários vídeos de que esses partidos de esquerdas do Brasil, eles defendem, no caso, a ditadura. Se defendem a ditadura, é contra a Constituição Total de 1988, que foi feita uma Assembleia Constituinte com todos os partidos presentes para formar uma democracia mais acentuada no Brasil após o fracasso anterior a 64. E um bom regime militar que houve, que segurou a barra do Brasil, graças a Deus, muito obrigado às forças militares, tiveram um país que depois deixaram o aspecto da redemocratização, né? Nós tínhamos um país ordeiro, um país que tinha um progresso, um PIB bom, uma educação boa, e depois criaram-se aquele alvoroço, dizendo que era ditadura, dizendo que era golpe. Isso foi coisa da pessoal dos partidos de esquerda, chamando de ditadura, de golpe militar. Na verdade, não houve nada disso, tá? Houve uma vacância no poder em 64 e o Brasil já estava uma guerrilha terrível, uma situação de crise terrível, e tiveram que botar um presidente realmente que assumisse lá. Houve a vacância a falta de alguém naquele cargo de presidente, no caso, e sucederam alguns presidentes militares que, ao contrário da democracia, morreram com dinheiro de carreira em si. Um deles tiveram até que fazer uma vaquinha com os amigos para fazer o funeral dele. Tá bom? Isso é verdade. Só que na democracia, que eu não chamo de democracia, eu chamo de demorragia, porque não conseguiram fazer a democracia, porque os partidos de esquerda atrapalharam esse tempo todinho a democracia, e vou mostrar por que eles atrapalharam. Por isso que eu chamo de demorragia. Nós estamos numa fase de demorragia. Pode ser que no futuro, eu ainda vivo ou não, a gente tenha uma fase que a gente poderia chamar de democracia. Agora você pode falar das pessoas todinhas assim, e não tem nada. Antigamente a única coisa que você não podia falar era do presidente. O resto você podia fazer, se é uma pessoa ordeira, fazer um cidadão de bem, não tem problema nenhum de você ser. Agora você ser cidadão de bem, você é refém dos bandidos e dos políticos corruptos. Vou mostrar aqui. Para isso eu vou ter que usar o recurso super moderno, porque eu completei 14 anos, do óculos. Então eu vou mostrar a vocês aqui o fundamento dessas questões do que eu qual colocando, né? Primeiro eu quero colocar o artigo 17 da Constituição Federal, que fala dos partidos políticos, que eu vou também voltar a essa questão. Diz o seguinte o artigo: é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, ou seja, o respeito da soberania nacional. Já teremos os partidos de esquerda, que querem a Bolívia entrando, que querem as Farc entrando, que é um braço armado, que já é outro crime contra a democracia, de ter um braço armado, que é um braço armado internacional, para Venezuela, para Cuba, para Bolívia e para o Brasil e para a Argentina, porque quando a Argentina estava meio comunista, felizmente votaram contra as pessoas. Como eles não conseguiram entrar nos outros países à força,
eles usaram o nome socialismo. Para quê? Para entrar na democracia, dizer e via democracia chegar ao poder. Aí entra os dois marxismos que eu chamo. O marxismo tradicional, que foi feito pelo riquíssimo Fidel Castro, que era um cara riquíssimo lá, com o Che Guevara, sanguinário, argentino, sanguinário, matador, foi um genocida lá na coisa, entraram à força e tomaram o poder. Já nesses países agora, da Bolívia, Venezuela, Brasil e Argentina, tentaram mudar o nome para socialismo, uma forma socializada e tal. Tem nada de socializado. Na verdade, eles querem entrar via democracia, serem votados, né? Aí para isso eles mostram que são a favor dos trabalhadores, da igualdade. Quando numa ditadura comunista não há nem igualdade, nem respeito pelo trabalhador, não há respeito pela igualdade, pela fraternidade, que são conquistas da Revolução Francesa, não deles. Na ditadura comunista ninguém tem direito, só quem tem direito é a elite do poder do Partido Comunista, que fica podre de rico às custas dos outros. Então, aqui, continuando, resguardada a soberania nacional, que eles não resguardam, eles fazem, inclusive o Fórum de São Paulo é um atentado à soberania nacional. O Fórum de São Paulo precisa ser extinto, tá? Precisa ser extinto, e você brasileiro, todos os brasileiros saibam disso. É um fórum onde os ditadores ou então os comunistas que assumiram o poder via o socialismo, via voto, enrolado e tal, eles se reúnem para planejar a ampliação do comunismo na América Latina. Isso é um atentado à Constituição Federal de 1988. Isso é um crime federal. Crime constitucional, ainda tem mais. Bom, também resguardado a soberania nacional, o regime democrático. Veja, no Brasil, pela lei eleitoral, no regimento interno, todo partido tem um regimento interno. Ele é obrigado a dizer que defende a democracia. E a gente sabe que o PT, PCdoB, PSOL, PSTU, na verdade não defende nada de democracia. Defende a implantação da ditadura comunista, tá? Ou seja, é só letra morta. Você sabe, na prática é isso que eles fazem ditadura gay, ditadura da doutrinação comunista, ditadura da ideologia do gênero, ditadura de opinião, você não pode ter opinião contrária a ele. Então, é outro motivo que deveria se extinguir os partidos de esquerda no Brasil. Tá? Aliás, não só partido, mas qualquer ideologia que seja totalitária, pode ser até religiosa. Você conhece uma das religiões que está instalando no Brasil, que nos países onde ela existe, você não pode ter outra religião. É proibido. Agora, se aproveita do buraco da democracia que eu chamo, entram, constrói seus templos e se aproveita e dizem, não, eu sou a favor do amor, da fraternidade, mas nos países deles não existe isso. Você não pode ser católico, budista, qualquer um. Você não permite a criação. Então já é outro atentado. Então, não só partido, mas qualquer entidade que na prática defenda na sua origem, a base dela, o totalitarismo, é contra a Constituição Federal de 1988. Por isso que eu volto a dizer, como eu estou focando hoje nos partidos, eu vou citar também, por exemplo, não deveria ser permitido também no nazismo, nenhuma organização nazista deveria ser permitida. Mas eu estou falando também até de instituições religiosas também, tá? Então, alguns fundamentos, é importante a gente colocar isso, porque isso já é um atentado à própria Constituição, que foram feitas por todos os partidos que existiam, inclusive o PT. E vocês vão ver que o PT, o PCdoB, os partidos que eram de esquerdas, eles votaram contra a Constituição de 1988. Porque eles queriam uma Constituição que permitisse que eles já assumissem o poder. Tá? E você vê, partido que defende a questão do comunismo,
No comunismo, eles ficam fazendo até, vocês vão ver agora na parte eleitoral, eles falando direitos dos trabalhadores, nós defendemos o direito do trabalhador, o que é bom do povo, liberdade, igualdade, fraternidade. Tudo isso é da Revolução Francesa, não tem nada a ver com eles. Nas revoluções comunistas, ou seja, na instalação do comunismo, você não tem nada disso. Não tem igualdade, tem fraternidade, não tem liberdade. O cara, a pessoa em Cuba, não pode nem sair de Cuba, se não tiver autorização. Nos países comunistas, por exemplo, você não pode ser cristão. Não pode ter lá na Venezuela, você está vendo agora o Evo Morales criminalizando o cristão e a Bíblia. O Maduro também, matando gente. Isso é o que eles são. Eles estão encenando. Eu sou diretor de cinema, já fiz 14 filmes. Eles são ótimos, entendeu? Atores até chegar à ditadura, que é o objetivo final. Não deveria se permitir na Constituição, mesmo que no regimento interno do partido se reze para defender a democracia. Eles vão para a democracia porque é o único jeito que tem, que é a teoria do outro marxismo, é o marxismo gramscista. Vamos invadir as faculdades com doutrinadores, para fazer os idiotas úteis. Nas faculdades, nas escolas, nos sindicatos, nas ONGs, nas igrejas. Grande parte são comunistas, são infiltrados comunistas. Botem para fora tudinho isso. Até na Pontifícia Universidade Católica foi formado isso aí. E grande parte, alguns estudiosos dizem que o PT só se formou com a base da Igreja Católica, com a pastoral, porque precisava de uma quantidade de votos, não sei se você sabe, para formar um partido precisa de uma quantidade de votos nacionais para se fundar o partido. E contou com a ingenuidade da época do pessoal da Igreja Católica. Hoje não é mais ingenuidade não, viu? Padres, pastores e arcebispos estão extremamente comprometidos com o crime de fazer da Igreja Católica uma base do PT, do PCdoB, do PSTU, do PSOL. Hoje até a CNBB está toda petetizada. Tá? Então vamos lá, vamos a outro fundamento aqui, que é importante aqui. Aqui tem um documento que mostra como é que foi a evolução da Assembleia Nacional Constituinte, né? Que foi desde no dia 1º de fevereiro de 1987, os membros da Câmara dos Deputados do Senado Federal reuniram-se unicameralmente em Assembleia Nacional Constituinte, chamada ANC, composta por 559 constituintes. É muita gente, cara. A ANC foi convocada em meio a um processo de transição democrática do Brasil. Tinha saído do regime militar e tinha entrado a fase que os militares permitiram a entrada da redemocratização, sendo parte de um compromisso assumido pelas forças políticas que chegaram ao poder em 1985. Em 5 de outubro de 1988, após intensos debates, conflitos, impasses e negociação, foi promulgada em sessão solene a 7ª Constituição do Brasil pelo Ulisses Guimarães, né, o famoso, o grande, alto, que morreu numa queda de avião que até hoje não se descobriu nem o avião, nem o corpo dele. Muito estranho, muito estranho, né? Bom, então foi formada por 559 constituintes, que eram pessoas votadas, né? Pessoas que representariam a nação, a democracia em si, né? Inclusive, os partidos de esquerda, que você vai ver, votaram contra a Constituição. É claro, ele queria impor logo a ditadura deles. Então, quando você vê esses 4 partidos, e tem outros também, mas PT, PCdoB, PSTU, PSOL,
chegar na televisão dizendo que defende a reforma do trabalhador. Isso foi o período que eles fizeram para cativar o trabalhador, para lá na frente votarem nele, os pobres, né? os sindicalistas, os doutrinadores, professores, criminosos das faculdades e das escolas, para quê? Chegarem ao poder. Próximo passo seria a ditadura. Aí você não tinha nada disso, nem direito do trabalhador, nem liberdade, nem igualdade, nem fraternidade, que a Revolução Francesa nos deixou como legado. Tá? Então, eu estou fazendo esse vídeo para quem está chegando agora. É um dos primeiros vídeos para afirmar que eu acho importante a destruição dos partidos de esquerda, porque eles são obrigados a fazer um regimento interno dizendo que vão defender a democracia. E eles fazem isso porque não tem força de tomar de uma vez. Tanto é que você viu nesse período agora de condenação de quase todos eles da esquerda, condenação por crime de roubo, de corrupção, de uma série de lavagem de dinheiro, de tudo. Todos eles que os militares diziam, olha, tome cuidado, já que vocês querem, a gente vai permitir. Não querem? Então vamos ver, né? Então, esses todos estão sendo condenados. Então, eles estão via regime democrático para chegar à instalação de uma ditadura onde você, trabalhador, meu amigo, ó, cuidado com seu líder sindical, ganha um caviarzinho. O líder, por exemplo, de conselhos de ética, como está acontecendo com o Conselho Federal de Psicologia e alguns conselhos regionais. E aí vai, de várias entidades, eles pegam os líderes e compram esses líderes. Eles ganham um caviarzinho, ele não vai dizer para você não, viu? Não vai dizer não para você. Vai fazer você do que o Gramsci, Stalin, o Marx chamam de idiota útil. E eu fui um deles, tá? Eu defendi naquela época essa Constituição e os partidos de esquerda, que achavam que eles estavam realmente interessados no direito dos trabalhadores, direitos sociais e tudo mentira, tudo encenação, grandes atores, é um filme maravilhoso desses políticos atores, né? Tá? Bom, vamos continuar aqui com um dado também importante, né? Aqui ele cita hipocritamente que o Temer fez o Temer, que foi ele que botaram no poder, bota fora Temer. Olha que hipocrisia. Eles tiveram os governos todinhos de FHC para cá, que são os governos mais comunistas realmente, FHC, Lula, Dilma, botando fora Temer. Ele vivendo esse tempo todinho sob a égide de Temer. Aí fica aquele negócio de fora Temer, aí bota a culpa de toda a porcaria que eles fizeram, a destruição do país que eles fizeram no Temer. Por quê? Porque são partidos esquerdopáticos, eles fazem de vítima e culpam o que está errado dos outros. Não vê que foi ele, não é humilde, não, fui eu errei, eu roubei, a gente roubou muito dinheiro, roubou das estradas, das estatais, da Caixa Econômica, como é que se diz? Do BNDES. Não, então isso não espere, não. Não espere. Aí ela chega, a pessoa do PT, a senadora Fátima Bezerra, decretou que aqueles que votaram a favor da PEC 55, que é chamado PEC da morte, que é o congelamento de 20 anos dos gastos públicos, que o Temer fez. Por quê? Porque o Brasil está afundado. Por quem? Quem é que teve antes? Foi a partir do Temer? Não. Teve Sarney e tudo, tem um bocado de gente. Mas vamos falar dos mais esquerda daquela era. FHC, que criou o Foro de São Paulo junto com Lula. Se você não sabe, fique sabendo. Entendeu? Foro de São Paulo, que é um outro crime federal, na minha opinião. Né? Deveria ser extinto pelo Supremo Tribunal Federal imediatamente a instalação do Fórum
de São Paulo, que é com os países ditadores dos países comunistas da América. Bom, então eles chegaram a chegar, decretou que era para o senador da oposição a aprovação da PEC 55, que é a apelidada de PEC da morte, que é congelamento dos 20 anos de gasto público em educação e saúde, é um retrocesso aos direitos do povo. Mas me diga uma coisa, nos países comunistas há algum avanço nessas áreas? Nada, você não tem direito a nada disso. Direito a um pano de comida, já uma ração de comida, como você vê em Cuba, aquilo ali, tá bom? Então a hipocrisia, eles votarem contra, não contra ele mesmo, que se ele tivesse no poder, estava fazendo pior do que isso aí, era a PEC da pós-morte. Vamos lá. Bom, vamos lá aqui. Agora, esse aqui é fundamental. Eu estou no capítulo 5 dos partidos políticos, formação dos partidos políticos, né? É livre a criação, a gente já viu isso aqui, ó. É livre a criação, fusão, incorporação, extinção de partidos políticos. Tudo bem. Artigo 17. Resguardada a soberania nacional. Fórum de São Paulo já pede isso. Deveria ser sido extinto. Supremo Tribunal Federal, faça alguma coisa. Feche o Fórum de São Paulo. Isso não é resguardar a soberania nacional. Isso é estimular que ditadores venham para o Brasil para instalar uma ditadura que é contra a democracia. E a Constituição Federal do Brasil é em prol da democracia. Deu para entender ou quer que desenhe? Vamos lá. O regime democrático, meu amigo, a gente já mostrou aqui, só tem no regimento, obrigado, botar lá, até o PCdoB, PT, PSOL, PSTU, nós somos a favor da democracia, a letra chega, quando chega no final, bluf, morre. Que na prática não tem nada disso. Vamos lá. Uma coisa que é importante colocar aqui, deixa eu ver aqui, somente o fundo partidário, está falando do fundo partidário aqui, que houve uma alteração também, mas eu estou pegando a atualizada, que mostra essa questão. Bom, essa aqui ela diz o seguinte: é assegurada aos partidos políticos a autonomia para defender sua estrutura interna. A estrutura interna é uma coisa, tudo bem, beleza. Organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplinas partidárias. Tudo bem, né? Desde que seja para a democracia, coisa que não é, os partidos de esquerda. Todo mundo sabe disso, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. Obrigatoriedade da vinculação de candidatura em âmbito nacional, internacional, estatuto. Deixa eu ver aqui, outra coisa que eu queria mostrar a vocês, já nesse vídeo, que é o primeiro, que eu defendo o fim dos partidos de esquerda por contrariarem a questão democrática na prática. Entendeu? Falando de fidelidade partidária, que coisa que não existe no Brasil, é uma coisa, temos 200 mil partidos e não há fidelidade em nada, além de não ter a democracia, né? Ao eleito partido que não preencher previstos. Então eu vou agora mostrar a carta da manga, que é o que a gente vai fechar aqui na questão. A gente já viu que os partidos de esquerda, o regimento é uma fachada, é uma letra morta, né? Já deu para ver. Defender a democracia, eles nos países onde há o regime comunista, é uma ditadura. Eles só defendem, vocês trabalhadores, acordem, seus líderes de sindicatos e da CUT e de outras centrais sindicais recebem caviarzinho, olha, caviarzinho, né, viu? Lá de cima das estruturas partidárias para montar você, fazer você de idiota útil, ó, para ver só isso aqui, ó.
Ó, só vai ver o que eu quero. Olha aí, ó. Aquela chamada coisa de burro, né? Ó, só olha isso aqui. Se for o governo da gente, as porcarias a gente não vê, entendeu? A gente até justifica, não vê não, viu? Agora, se for partido que não é do esquerdopata, ô, greve nacional! Vamos fazer greve nacional! Vamos destruir, isso é um absurdo, bando de ditadores e não sei o que, etc e tal, e que carrega você pra rua para fazer você de otário. Olha, quer deixar de ser otário, só é olhar os países que são comunistas. Não há liberdade de nada. Igualdade só por baixo, como escravos. Escravos são iguais. Não há igualdade de superioridade de um bom sistema de saúde, de educação de qualidade, etc. Não há nada disso. Não há condições de você ter uma casa melhor, um carro em condições. Não existe isso. Só é ver. Olhe na internet, não acredite no seu Herbert aqui não, ou no seu Reb, como chama o Zé Coió. Só é ver você que é psicólogo no Brasil, acorde. O Conselho Federal de Psicologia está totalmente tomado pelo PT, PCdoB, PSOL, PSTU. O presidente é ateu, é membro da CUT, membro do PT, ainda foi para a posse do Maduro. O Maduro tirou os direitos do trabalhador todinho, de todo mundo. E aqui no Brasil ficar lutando, dizendo nós somos os defensores dos direitos dos trabalhadores. Só para chegar ao poder. É a forma gramscista do marxismo. Você que é trabalhador, você que é estudante, aquele cara da pessoa da Uni, estão todos comprados. O JS comprado, bota lá liberdade. Liberdade aonde? Se no comunismo não tem liberdade nenhuma, rapaz, acordem. Vocês que são cristãos, estão todos tomados pelo PT lá no meio, até a campanha da fraternidade não assinem, não defendam a campanha da fraternidade desse ano. Foi elaborada pelo pessoal do PT, junto com padres, arcebispo, vice, que são petistas, são comunistas, infiltrados dentro da Igreja Católica, e estão muito bem, por sinal, entendeu? Recebe grandes benefícios e você não sabe, tá? Cristãos puros defendam Cristo dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, Igreja Espírita, dentro dos mormons, porque Cristo não foi assim, tá? Cristo era igual para todo mundo. Aí sim, a Revolução Francesa está na cara do Cristo, entendeu? É o que ele realmente defendeu. Vamos lá. O que é que aconteceu nessa Constituição que diz que todos os partidos têm que ser democráticos? Olha lá, viu? Vamos olhar? Documento histórico. Em 22 de setembro de 1988, 20 anos atrás mais ou menos, né? 20 anos atrás, a Assembleia Nacional Constituinte, a ANC, que foi chamada assim, aprovava a redação final do texto da atual Constituição Democrática Brasileira, chamada Constituição da República Federativa do Brasil, que ficou popularmente conhecida como Constituição Cidadã. Tenho as minhas dúvidas, depois a gente vai ver. Esse buraco da democracia, meu amigo, permitindo qualquer partido, qualquer regime que tenha, qualquer entidade religiosa ou organização totalitária, não é cidadã, não. Tá? Mas tudo bem, nessa parte. Mas o resto pode ser. O Código Penal, o Código Processual Penal, se eu pudesse, eu botava tudo no lixo e criava outro. Que favorece a bandidolatria. Tá? Mas é o código, né? Não é a Constituição. E a base de tudo do Código Penal e Código de Processo Penal é
Ninguém, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Ou é em caso que todo mundo viu o cara matando gente, matando as pessoas, todo mundo viu lá, daqui a pouco esse cara tá solto, pô. É isso que está acontecendo com o Brasil, é uma guerra civil. Olha, gente, nós estamos numa guerra civil, não é por causa do Rio de Janeiro, não, é do Brasil inteiro. Porque o STF não toma posicionamento. Todos os ministros do STF são todos indicados pelos presidentes. E os últimos 4 presidentes foram o quê? Todos comunistas. É bom que tenha essa balbúrdia a defender o bandido como a maior empresa de telecomunicações do Brasil, a segunda do mundo, hoje defende toda a destruição da moralidade, do respeito ao ser humano em si, e na frente fica com a cara de pau dizendo que não há discriminação, não há discriminação. Lá dentro, cristão vai para a geladeira ou vai ser demitido. Lá dentro, quem vota quem diz que vota num candidato que não é dele, vai para fora, vai demitido, vai para a geladeira. Geladeira vai fazer uma pontinha na minissérie, uma pontinha na novela, ali, uma coisa que não tem tanto valor quanto ele merece. Né? Vamos lá. Pouco antes, em discurso no plenário, ouçam bem, viu? Vocês, fanáticos pela democracia que acham que defendem os trabalhadores, que era uma Constituição que defendia os trabalhadores, você sabe disso. Pelo menos pelo direito trabalhista, você vai ver que essa Constituição ajudou a ajudar demais aos trabalhadores. Tá ouvindo, trabalhador? Tá ouvindo? Alunos, tá ouvindo? Estão ouvindo? Pronto, vamos lá. Pouco antes, em discurso no plenário, o então deputado constituinte, quer dizer, ele participou da Assembleia, permitiram que um ditador participasse da Assembleia. Deputado constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, já ouviu falar nesse cara aí, condenado já há 12 anos e ainda continua solto por aí, falando do jeito que quer, para quem quiser, esculhambando com a justiça e tudo, e nada é feito. Supremo Tribunal, acorda! Acorda! A sua função não está sendo cumprida constitucionalmente. E você é o maior defensor da Constituição. É a sua maior função. Avisava que o Partido dos Trabalhadores, PT, o que destruiu o país nesse tempo todinho, foi o comandante, né? Porque tem os outros, né? Iria votar contra a redação final da Constituição. Vou repetir. Pouco antes, em discurso plenário, o então deputado constituinte Luiz Inácio Lula da Silva avisava que o Partido dos Trabalhadores, famoso e maldoso PT, iria votar contra a redação final, pois o novo texto constitucional mantinha as estruturas de poder brasileiras intactas. O que ele queria que fosse só para ele, né? Para o pessoal ditador de esquerda. O que poderia manter inalterada a desigualdade social e econômica no país. Meu Deus. Aí vai para os partidos, vai para os países comunistas que ele defende, só tem desigualdade, desmonte social, né? É igualdade por baixo, são escravos. São um bando de escravos. Eles não estão a favor dos trabalhadores, não se iludam. Partido dos Trabalhadores é do trabalhador só, que é o trabalhador do PTzinho, assim, do lado de cima, da elite, do trabalhador, você, comum. Eles não estão a favor de nada disso, não. É só para chegar ao poder, usando você como idiota útil. Acorde! Acorde! Vamos lá. Justificou isso aí, né? Entretanto, o deputado Lula registrou que o PT iria assinar a Constituição por entender que seria o cumprimento formal da sua participação na Constituinte. Bom, é importante na política que tenhamos espaço de liberdade para ser contra ou a favor. E o partido, como se na ditadura você pode ser contra ou a favor. O PT defende Maduro, defende Fidel Castro, defende, pode ser contra lá eles? Não.
É uma hipocrisia, é um negócio, uma hipocrisia há muito tempo desse cara. Como é que eu, pelo menos eu mesmo, também fui um idiota útil, igual a você, que é associado a conselho de ética, a você que, a alguns conselhos de ética que estão petetizados, a você que é cristão, que não via que o PT estava assumindo as comunidades de base, porque gera voto, geraria número para formar o partido, a você que é trabalhador, que ele diz que defende os direitos dos trabalhadores, vai ter tudo, você vai ver, defendendo, nós defendemos a liberdade, a igualdade, a fraternidade, não sei o que lá, os direitos do trabalhador, mentira! Na ditadura, veja, não acredite em Herbert não, pegue aí a internet e olhe os países comunistas para ver se tem direito de trabalhador. Tem direito de trabalhador nenhum, rapaz. Tem educação, uma porcaria, desgraça. O Estado todinho afundado. E eles ganhando os dinheiro, a soma de dinheiro, como está acontecendo, estão podres de rico. Do regime militar, vou finalizar agora essa live, do regime militar, que todos morreram, os presidentes, com dinheiro de carreira. Um até teve, vou repetir, teve que pedir a família dinheiro, a ajuda, para fazer o enterro do cara. Aí eu pergunto, quando terminou isso? Até hoje, 2018. Vou tirar até o óculos aqui para perguntar. Você conhece? Itamar não posso nem falar, porque foi um brilhante presidente nesse sentido, que criou o Plano Real. Porque se não fosse o Plano Real, meu amigo, a gente estava uma Etiópia. Uma Etiópia. Plano Real, para mim, é a joia, a única joia, realmente joia, depois do regime militar. Itamar Franco, presidente que já morreu, é o único que já morreu, o resto está vivo. Você conhece algum deles que não estejam milionários ou bilionários ou trilionários do regime chamado democrático? Usaram, quer dizer, esse cara que é contra a Constituinte, por exemplo, está trilionário. Então, por trás da camuflagem do comunismo, a elite capitalista deles, que só a ideia é botar o regime comunista para todo mundo virar escravo e eles ficarem pisando, e eles comendo as migalhas que caem das riquezas dele. Evo Morales pousou um dia desse, sentada com o pé para cima na outra poltrona, no jatinho dele, com 2 refinarias do Brasil, que o Lula não fez nada para tomar, porque foi um acordo até entre eles, já está mostrado. E desde quando a Petrobras é do Lula? A Petrobras é minha e sua, é do povo brasileiro. Tá? Então, eu defendo a extinção dos partidos de esquerda do Brasil e de outras coisas também totalitárias, mesmo que no regimento interno tenha, que é obrigado, né, para se registrar o partido ou a entidade que defende a democracia. Porque não funciona. O objetivo dele está claro. É colocar a ditadura, como está sendo a ditadura agora, a ditadura gay, ditadura da ideologia do gênero, ditadura da escola crítica, ditadura da... aí vai, é tanta ditadura da esculhambação geral, ditadura da bandidolatria, ditadura da mídia fake news, e aí vai, entendeu? Então, por favor, façam isso, pensem sobre isso, porque isso pode gerar um movimento nacional, porque partido de esquerda no Brasil não defende democracia, acordem, eles defendem a ditadura, e eles querem convencer você que são os caras que defendem o trabalhador, o estudante, o profissional liberal, o povo. É do povo. Nós vivemos, inclusive assim, dizem assim, nós somos defensores do povo mais pobre. Quero fazer isso, a fome zero. Bom, para finalizar, eu conheci o Betinho, Herbert de Souza. Para quem não sabe, estudem para ver.
era um sociólogo que antes disso tudo, em 1992 eu conheci ele. Já foi depois da instalação da Constituição, né? Eu estava no Rio de Janeiro e ele, para quem não sabe, foi o primeiro a defender o fim da fome no Brasil. Era um cara do bem, irmão de outro cara famosíssimo, né? E eu conversei bastante com ele, mais ou menos em torno de 45 minutos. Elogiei pela bravura dele, por estar lutando realmente para que acabasse a fome no Brasil. E perguntei, o Betinho, era chamado Betinho, Herbert de Souza. Eu posso fazer uma pergunta a você? Pode sim, Herbert, pode fazer, meu xará. Eu perguntei a ele se ele não tinha medo que a ideia dele da fome zero, né, acabar com a miséria no Brasil, com a fome, não pudesse ser usada como manutenção de partidos políticos no poder, né, de que fosse usada de uma forma política. Ele diz, rapaz, é o que eu mais temo. O que eu mais temo é isso. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas o que eu mais temo é o mau uso daquele. Porque, na verdade, o meu fome zero, a minha forma de defender que acabe a miséria, não é simplesmente dar comida agora. É dar comida agora, dar estrutura para o indivíduo se formar, ter uma estrutura, daqui a pouco ter uma profissão e sobreviver dela. Não é uma coisa permanente. Quando a gente chegar nesse nível, a gente já está aumentando a condição da classe baixa, de fato. Pelo menos fome já não tem mais. E o melhor de tudo, vamos ter uma profissão. Mas eu tenho o maior temor de ser usado politicamente. E foi usado via Lula, via FHC primeiro, né? Lula, né? Dilma e Temer. Estão usados dessa forma. Espero que mude, né? Espero que estão pensando até em mudar alguma coisa que realmente dê aquela condição. Aí você vai no interior, as mulheres querem ter filhos. Para quê? Para ganhar a Bolsa Família. Pouca gente quer trabalhar. Aí o cara não trabalha. Quem vai para o interior sabe disso. Eu não vou rezar uma cartilha que as pessoas que vão para o interior, muita gente está no interior vai assistir esse vídeo e vai ver isso aí. Então, eu defendo o fim pelo desvio de finalidade e outros fundamentos, pela não resguardar a soberania nacional, por defender, no fundo, uma ditadura, na prática é isso, dos partidos de esquerda, que, e ainda mais, porque eles buscam enganar aos trabalhadores, estudantes, a todas as pessoas profissionais liberais, e que ele, da classe baixa, que eles são os caras que vão salvar você dessa estrutura e vão defender vocês. Aí você chega, vê esse lado que eles falam e olhe para os países que estão em regime de ditadura. Não tem nada disso, meu amigo. Isso é só uma forma de chegar ao poder e botar para valer. Que é isso que eles querem na próxima vez, se eles assumirem o poder. Tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês a paciência, né, de ter ficado esse tempo todinho, de eu ler vários textos, mas defendam o fim não só dos partidos de esquerda, né, a extinção por desvio de finalidade. Desvio de finalidade por quê? Porque eles deveriam defender a democracia. E na prática, no final, eles querem uma ditadura. É simples. Simples. A democracia só é um meio para se atingir a ditadura. Isso é a forma gramscista, marxismo gramscista, não é de tomar o poder à força, porque não tem. E outra coisa que eles estão rompendo, que tem na Constituição, que você não pode ter digamos assim, um grupamento armado no Brasil.
Um dos únicos grupamentos armados do Brasil tem que ser as Forças Armadas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, agentes penitenciários, guardas municipais, etc, etc, etc. Tá? Eles têm uma internacional, que é as Farc, que está lá totalmente, inclusive atacaram uma vez recentemente, uma guarnição do Exército, lá na Amazônia, atacaram, e o Exército contra-atacou e foi feroz, graças a Deus, parabéns, Forças Armadas Brasileiras, tá? E mantém outra, camufladamente, que existe alguns indícios de que estão sendo treinados, o MST, que usa os coitados da roça lá, como marionetes, como idiotas úteis, mas estão armados. Eles só aparecem com aquelas foicinhas, aquelas coisas, é para camuflar. É um braço armado que destrói o direito de propriedade. Outra quebra da Constituição Federal. É que foi um resgate da Revolução Francesa, de outras revoluções, tudo. O direito à propriedade, tão conquistada há centenas de anos. O MST vai, toma, ou então quebra tudo e fica ninguém incriminado, ninguém é para cadeia. STF, acorda! Você é o guardião da Constituição. Esse povo todinho que invadiu devia estar na cadeia. Eles invadiram o direito da propriedade e pagar danos morais. O MST precisaria pagar como entidade os danos morais, os danos físicos, materiais produzidos aos fazendeiros. STF, acorde! Você é o guardião da Constituição Federal, é a sua principal função. Dá para entender? Ou quer que desenhe? Quer que desenhe? Não é porque vocês foram indicados por presidente que você tem compromisso todinho com ele. Não tem compromisso, você é um servidor público, recebe dinheiro do povo brasileiro. Não é dele do presidente, não. Foi indicado por ele, que está errado. Mas está indicado por ele. Então você deve respeito ao povo brasileiro. STF, acorde, você é o guardião da Constituição Federal do Brasil. Dá para entender ou quer que desenhe? Bom, muito obrigado. Meu nome é Herbert Lisboa Torres. Eu espero que você aperte o sininho aí para receber a notificação de novos vídeos. Também se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem com outras pessoas. Levem essa ideia para as pessoas, para todo mundo, que é a primeira que eu vou fazer, que eu vou defender o fim das instituições comunistas ou totalitárias do Brasil. Está contra a Constituição Democrática de 1998, que eu estava vivo e vi o Altão e Magrão, o Ulisses Guimarães, levantar assim, ela está ali, mas não dá para, da outra vez eu mostro, dizer, está proclamada a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tá? Eu tenho orgulho disso, pelo menos foi um avanço, né? Eu acho que o regime militar foi 10 vezes melhor do que essa época demorrágica. Demorrágica, eu chamo de democracia, não. Nós não temos democracia ainda não. Para mim, Herbert, nós estamos na democracia. Não, nós não estamos na democracia, nós estamos na demorragia, que é a hemorragia da democracia. Tchau!